Muito bom dia, meus queridos alunos do Colégio Penha Gabriel. Aqui é a professora Carla Martelo. Hoje a professora Carla é uma bruxinha que veio para colocar nesse caldeirão atrás de mim muita sabedoria, paz, sorte, sentimentos bons para a vida de cada um de vocês. Que o feitiço vire contra o feiticeiro e seu dia seja excelente. Dizem que quando você recebe a visita de uma bruxinha, ela vem trazer muita sorte. Parangamiru, tirumiruaru! Meus queridos, eu vou abrir o meu livro mágico. Hoje nós vamos ler um texto maravilhoso, um artigo de divulgação científica. Peguem o livro de vocês. Pegaram? Todo o material também? Então, meus queridos, o perigo das travessuras. Ih, não, errei. É o perigo das gostosuras. Um texto maravilhoso que traz muitas dicas importantes para que nós tenhamos uma vida saudável. Uma bruxinha fitness. O perigo das gostosuras é um artigo de divulgação científica, que é um tipo de texto expositivo e argumentativo mais elaborado. São produzidos mediante pesquisas, aprofundamentos teóricos e resultados de investigações sobre determinado tema. O perigo das gostosuras está na página 346. Acompanhe com a professora Martelo. Um lanche gostoso e bem rápido, por favor. Mas nada de alimentos congelados. E pode esquecer aquele sanduíche cheio de presunto. Essas comidas têm um componente que, em grande quantidade, pode ser um inimigo para a sua saúde. O sódio. É um micronutriente presente, por exemplo, no sal de cozinha. Apesar de útil para as indústrias e até para o nosso corpo em pequenas quantidades, quando ingerido em excesso, pode trazer problemas para o coração e aumentar a pressão arterial, que é a força que o sangue faz nas paredes das veias e artérias por onde passa. Quando a pressão está alta, as veias podem se romper e causar danos sérios à saúde. Mas, se o sódio é tão perigoso, por que continua sendo tão usado, sobretudo nos produtos industrializados? Ele realça o sabor e a textura dos alimentos, explica a nutricionista Mariana Kremer, da Universidade Federal de Santa Catarina. Além disso, ele ajuda a preservar os produtos, pois faz com que demorem muito mais para estragar. Mariana pesquisou vários alimentos normalmente consumidos em lanches e descobriu os campeões na quantidade de sódio. Salsicha, mortadela e outras carnes muito usadas para fazer sanduíches são os que têm mais sódios. Conta. Hambúrgueres e pizzas congelados, as delícias preferidas da garotada, ocupam o segundo lugar. Por conta dos riscos à saúde, a quantidade de sódio que comemos tem que ser controlada e varia de acordo com a idade. Se você tem menos de 8 anos, só deve ingerir 1.200 miligramas de sódio por dia, quantidade encontrada em 3 gramas de sal. Pouco menos de uma colher de chá. De 8 a 19 anos, o valor indicado é de, no máximo, 1.500 miligramas. Já os adultos com mais de 19 anos não devem passar de 2.000 miligramas diários. Após que você já ultrapassou, e muito, essa quantidade, duvida? Um sanduíche com hambúrguer, milho, ervilha, maionese e ketchup tem em média 1.300 miligramas de sódio, calcula Mariana.
Se você decidir comer uma batatinha frita junto, esse valor sobe mais ainda. Ou seja, em um lanche assim já comemos muito mais sódio do que deveríamos consumir o dia inteiro. A pediatra Cristina Aranha, da Universidade Federal de Ouro Preto, dá dicas para evitar problemas com sódio. Comer muitas frutas e legumes e beber sucos naturais é muito bom para a saúde, diz. Já refrigerantes, alguns doces e biscoitos recheados têm muito sódio e devem ser evitados. Mariana lembra ainda que os perigos de comer muito sódio podem só aparecer daqui a alguns anos. Muitos pais e avós seus e de seus colegas, por exemplo, podem ter problemas de saúde porque consumiram muito sódio ao longo da vida. E olha que, quando eles eram crianças, ainda não havia tantos alimentos industrializados como hoje. Alerta! É difícil saber o que pode acontecer com jovens que comem muito sódio desde cedo. Na dúvida, releia as dicas da CHC para lanches nutritivos e saudáveis. Um texto escrito por Isadora Vilardo. Uma grande O perigo das... jornalista. Meus queridos, vamos então entender o vocabulário desconhecido e desvendar os segredos desse texto? Vamos lá então, meus amores. Eu quero, então, vocês agora na página 348. Vocabulário. O que significa componente, micronutriente e textura? Componente, que é o que faz parte de uma composição. Micronutriente, elemento químico que usa um ser vivo, que um ser vivo precisa absorver para sua sobrevivência. Textura, características físicas como tamanho, forma e aparência. Na página 348, questão número 1, letra A, ao longo deste ano, estudamos diferentes gêneros textuais. Nesse estudo, vimos que, ao produzirmos um texto, é fundamental termos em mente nosso leitor, ou leitores, que é o nosso público-alvo. Essa observação é fundamental, porque devemos adequar a linguagem do texto ao seu perfil. Assim sendo, responda. Onde o artigo foi publicado? 1A. O artigo foi publicado no site da revista Ciência Hoje das Crianças. Professora Martelo, em que lugar eu encontro esta resposta? Olha aqui, meus amores, na página 346. O artigo que você vai ler agora foi escrito pela jornalista Isadora Vilardo, do Instituto Ciência Hoje. Questão 1B, voltando à página 348. Descreva com suas palavras o público-alvo ao qual se destina o artigo. O perigo das gostosuras. O público-alvo são crianças que se interessam por informações científicas. 1C. Transcreva do texto palavras ou expressões que indiquem a adequação da linguagem ao seu público-alvo. Palavras bem descontraídas, já que são crianças, um público jovem. Quais foram as palavras que nós encontramos? Gostosuras, garotada, batatinha. Agora, na página 349, questão 1D. Um dos recursos utilizados pela autora para atrair a atenção dos leitores e conquistar sua simpatia foi a linguagem dialogada. Ela conversa muito com o leitor.
como se estivesse falando diretamente para cada leitor. Identifique no texto exemplos desse recurso. Então, nós temos aqui, na questão D, o emprego do pronome possessivo sua, no primeiro parágrafo. Então, vamos lá. Eu tenho o seguinte, no primeiro parágrafo. Essas comidas têm um componente que, em grande quantidade, pode ser um inimigo para a sua saúde. Temos também o emprego do pronome pessoal você, no quinto parágrafo. Aposto que você já ultrapassou e muito essa quantidade. Duvida? Viu como ela dialoga com o leitor? Isso. E a pergunta que a professora Martelo fez agora. Duvida? Também no quinto parágrafo. Agora, meus amores, questão 2. Como vimos na primeira parte deste capítulo, os artigos de divulgação científica podem contar com a ajuda de recursos visuais para atrair a atenção do público e ajudar na informatividade do texto. O que é informatividade? Na capacidade de informar. Utilizando informações presentes no texto, produza uma legenda para a imagem ao lado. Qual é a imagem que nós temos? Nós temos mortadelas, nós temos o quê? Vocês gostam? Mas é um perigo, hein? Cuidado com sódio. Salsichas. Qual é a legenda que você vai escolher? Qual? Diz para o Martelo. Eu tenho uma aqui, olha. Na questão 2, é uma sugestão de resposta. A salsicha e a mortadela estão entre os campeões em sódio. Então, tomem cuidado. Questão 3. Nos artigos de divulgação científica, é comum a utilização de argumento de autoridade, que nada mais é que a transcrição, direta ou indireta, da fala de especialista no assunto abordado. Entre as opções a seguir, identifique o argumento de autoridade. Temos 4 opções: A, B, C, D. Os argumentos de autoridade trazem credibilidade ao texto, são opiniões de autoridade. É como uma mãe dando exemplos para vocês. Um responsável, um pai, uma mãe, uma avó. Então, meus queridos, qual é a resposta? Letra D. Ele ajuda a preservar os produtos, pois faz com que demorem muito mais para estragar. Está no terceiro parágrafo. Questão 4. Nos artigos de divulgação científica, o argumento de autoridade é realçado por meio dos verbos dicende, de dizer. Os verbos dicende são aqueles que utilizamos no discurso direto. Vocês estão lembrados o que é um discurso direto? Quando aparece a fala do personagem na íntegra. E João disse, 2 pontos, travessão, e vem a fala do personagem. O verbo dizer, no caso, é chamado de verbo dicende. Sendo assim, são aqueles que utilizamos no discurso direto para indicar o modo como a especialista ou o especialista se expressou por meio de palavras ou pensamentos ao passar as informações. Identifique no texto 3 verbos dicende. A Martelo colocou explicar, que aparece no terceiro parágrafo. Também conta, que aparece no 4º parágrafo. E
calcula no 6º parágrafo. Vamos ao exemplo do explica? Mas se o sódio é tão perigoso, por que continua sendo tão usado? Sobretudo nos produtos industrializados. Ele realça o sabor e a textura dos alimentos, explica a nutricionista. Viu? Inclusive, ele realça o sabor e a textura dos alimentos, vem entre aspas. É a fala dela. Então, explica, conta e calcula são verbos de sente. Vamos, então, para a página 350. Na página 350, temos um texto. O Instituto Ciência Hoje é uma organização privada, sem fins lucrativos, que se dedica à divulgação científica no Brasil, sendo responsável pela publicação das revistas Ciência Hoje, cujo público-alvo são jovens e adultos. E Ciência Hoje das Crianças, que se destina às crianças, normalmente os artigos são produzidos para os adultos, depois são adaptados para as crianças. No link abaixo você tem acesso ao artigo Práticos e Arriscados, que deu origem ao texto que estamos trabalhando. Acesse o link para responder às questões seguintes. Vamos apertar? Na página 350, temos um texto, questão número 5, também escrito por Isadora Vilardo, uma especialista, meus queridos. Práticos e arriscados. A praticidade exigida pela pressa do dia a dia resulta muitas vezes no consumo de alimentos de preparação fácil e rápida, como congelados, sanduíches e outros lanches industrializados. No entanto, esses alimentos são perigosos para a saúde pelo seu alto teor de sódio. Para crianças e adolescentes, o risco pode ser ainda maior. Mas nem por isso os industrializados voltados para esse segmento apresentam redução de sódio, como mostra um estudo da Universidade Federal de Santa Catarina. Os pesquisadores analisaram a concentração de sódio nos alimentos industrializados preferidos de crianças e adolescentes, como hambúrgueres, pizzas prontas, chocolates, refrigerantes, salgadinhos industrializados, frios e embutidos. De mais de 2.900 amostras de alimentos estudadas, 21% apresentaram altos teores de sódio e 35% médios teores. Essa conclusão baseia-se em um sistema de classificação em que teores de sódio acima de 0,6 gramas por 100 gramas de alimento são considerados altos e níveis médios são aqueles entre 0,12 gramas e 0,6 gramas por 100 gramas. Crianças consomem muito esse tipo de alimento, pontua a nutricionista. O sódio é usado para intensificar o sabor, além de dar textura aos alimentos e prolongar sua vida útil. Mas o seu consumo em excesso preocupa. Em adultos, está relacionado a doenças como hipertensão, problemas renais e cardiovasculares. Em crianças, os efeitos da exposição prolongada ao nutriente podem ser piores. Ainda não sabemos o que o consumo elevado de sódio pode acarretar em crianças e adolescentes com o passar do tempo, diz Kremer. Esses produtos não eram comuns ou sequer existiam para a atual geração de adultos e idosos, que mesmo assim apresentam esses problemas de saúde. Imagine o risco que correm as crianças de hoje, que consomem sódio em excesso desde cedo. O consumo de sódio é recomendado em níveis controlados. Para os adultos, a quantidade deve ser inferior a 2.000 miligramas diárias, valor encontrado em 5 gramas, ou seja, uma colher de chá de sal de cozinha.
Para pessoas de 9 a 19 anos, o consumo indicado é de 1.500 miligramas. Para crianças de 4 a 8 anos, 1.200 miligramas. E de 1 a 3 anos, não deve ser maior de 1.000 miligramas. Campeões de sódio. A pesquisa mostrou que os alimentos campeões em teor de sódio são os embutidos, que apresentam até 3.150 miligramas de sódio por porção, quase o triplo do valor diário recomendado para crianças de 4 a 8 anos. Presunto, mortadela, entre outros, são ingredientes frequentes de lanches e geralmente não são consumidos isoladamente. Junto com uma fatia de presunto, se come pão, queijo e manteiga, por exemplo, diz Creme. Assim, em apenas uma refeição, o valor recomendado já é ultrapassado. Pizzas e hambúrgueres só perdem para os embutidos. Em segundo lugar, ficam os pratos prontos, como hambúrgueres e pizzas. Um sanduíche com hambúrguer, milho, ervilha, maionese, ketchup tem em média 1.300 miligramas de sódio, calcula a nutricionista. Esse valor corresponde a mais de 90% da necessidade diária de crianças e adolescentes entre 9 e 19 anos. Isso é acompanhado de batatas fritas. Como ocorre normalmente, o valor é ainda maior. Rotulagem imprecisa. Outro problema observado pela pesquisa diz respeito às informações nutricionais disponibilizadas no rótulo do produto. Segundo as normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, os dados apresentados sobre a quantidade devem ser relativos à porção padrão estabelecida para o produto pelo órgão. Para biscoitos recheados, por exemplo, a porção é de 3 biscoitos ou 40 gramas. E de todos os valores nutricionais devem se referir a essa quantidade. Mas nem todos os fabricantes seguem essa regra. Ao todo, 12% dos alimentos analisados apresentaram em seus rótulos porções menores que as estabelecidas pela Anvisa. Mesmo grupos de alimentos similares, como sucos, néctares e bebidas de frutas, apresentaram grande variação da porção regulamentada, diz a pesquisadora. Sem a padronização, o consumidor é prejudicado. A falta de padrão nos rótulos dificulta a compreensão do consumidor, que é obrigado a fazer cálculos para escolher o alimento com menor teor de sódio e nem sempre consegue realizar a escolha conscientemente, pondera Creme. O consumidor que quiser denunciar a falta de padrão na embalagem dos alimentos ou quiser esclarecer alguma dúvida sobre as normas de rotulagem, pode entrar em contato com a Anvisa pelo endereço alimentos@anvisa.gov.br. Meus queridos, vamos então responder a quinta questão. É uma resposta pessoal. Vamos lá? Que diferenças você observa entre os artigos? O perigo das gostosuras e práticos e arriscados. Vocês notaram alguma diferença na linguagem, um texto menor? O que vocês podem dizer sobre os dois textos? A diferença entre eles. Questão 5B. Para adaptar o artigo práticos e arriscados para as crianças, o autor focou em 2 pontos específicos. Que pontos foram esses? Ele adaptou para as crianças. Então, meus queridos, ele focou
a redução da quantidade de informação, ele diminuiu, e a adequação da linguagem. Questão 6. O texto se encerra com a seguinte frase: na dúvida, releia as dicas da CHC para lanches nutritivos e saudáveis. Considerando que o artigo foi publicado no ambiente virtual, explique a finalidade do destaque feito nessa frase. O destaque no livro de vocês está em azul. Vocês já viram isso? Meus queridos, o destaque indica o hiperlink. É uma pasta que abre o documento que você especificou. É muito interessante. Abram-na. Vão gostar muito. Na página 351, temos a questão 7. O ambiente virtual nos oferece inúmeras possibilidades comunicativas. Tempos atrás, quando o leitor desejava comentar um texto publicado em um jornal impresso ou revista, precisava escrever uma carta do leitor, que ainda existe, que deveria ser enviada pelos correios da redação. Embora esse canal de comunicação ainda exista, os sites informativos, em geral, disponibilizam um espaço no qual o leitor pode enviar seus comentários instantaneamente. A seguir, reproduzimos um comentário sobre o artigo O Perigo das Gostosuras, postado no site do Ciência Hoje das Crianças. Ana Elise disse o seguinte: gostei de aprender sobre os alimentos. Se você fosse enviar um comentário a respeito do texto, o que você diria? A resposta é pessoal. Eu gostei muito, achei muito importante saber dos riscos que nós corremos, né, quando comemos comidas com muito sal. Então, foi um texto muito importante. A partir de hoje, eu vou comer muito alimento saudável. Espero que vocês também. A questão B. Para comentar o artigo, que informações o leitor precisa passar para o site? O leitor precisa passar seu nome e seu e-mail. Questão C. É possível comentar o texto de outro leitor? Explique. Sim. Para isso, o leitor deverá acessar o hiperlink e responder ao lado do comentário que deseja vincular o seu texto. Vamos fazer um ditado com 12 palavrinhas? Pegue um caderno de vocês. Pegaram o caderno? Vamos lá, então. Enxergar. Isso, calma. Como é que eu escrevo enxergar? Com CH ou com X? Com X, palavras que têm a sílaba anterior que iniciam com em, grande parte delas escrevem com X. Número 2. Sobrancelha. Isso. Olha a porção da professora. Quantas frutas deliciosas, verduras, frutas. Não tem pizza, não tem hambúrgueres,
Não tem salsichas, mortadelas, isso ficou para trás. Nada de refrigerante, só sucos naturais, hein? Questão número 3. Como se escreve a palavra milionário? Vou repetir. Milionário. Isso. Vamos ver, então? Acertaram? Próxima palavra. Travesseiro. Repetir, hein? Travesseiro. Vamos lá? Isso, com 2 S's, com um dígrafo. Quinta questão. Higiene. Está fácil, hein? Higiene. Vamos ver, então? Cadarço. É cadarço. Vamos lá. Já escreveram? Parabéns! Cadarço. Número 7. Cansaço. Cansaço. Isso. Vamos lá. Parabéns! Vamos aqui à 8ª palavra. A 8ª palavra vem do verbo querer. Eu quis, mas não é quis, não. A palavra é quiseram. Será que quiseram é com S ou com Z? Vamos lá, vou repetir. Quiseram. Vamos conferir? Isso é com S. Palavras derivadas do verbo querer se grafam com S. Muito bem, eu quis é com S, eles quiseram com S também. Palavrinha número 9. Vamos lá. Uma palavra muito legal, que vocês escrevem muito. Pesquisa. Não é com Z, é com S. Pesquisa. Muito bem. Agora a palavrinha número 10. Qual será? Qual será? Preste atenção, hein? Companhia. Isso, vou repetir. Companhia. E aí? Vocês vão escrever direitinho? Vão. Vão soletrar também? Que? Vocês são ótimos. Vamos lá. Isso! Número 11. A palavrinha é cérebro. Eu disse cérebro. Cuidado com o acento. Cérebro é uma proparoxítona. E todas as proparoxítonas são acentuadas. Cérebro, vamos lá então. Parabéns, meus queridos. E a última palavrinha. Asterisco. Eu disse asterisco. Marcelo, vai dar um tempinho, um segundinho, hein? Porque vocês são rápidos. Vamos lá, confirmar? Asterisco algumas pessoas dizem asterístico. Não é. Gostaram do ditado? Bem tranquilo? Acertaram o quê? Todas. Isso, parabéns! Muito bom! Meus queridos, para casa. Olha, igualzinho a martelo. Gente, para casa vocês vão fazer as páginas
352 e 353. Estão com a agenda? Anotem. Páginas 352 e 353. Olha, igualzinha martelo. Meus queridos, um grande beijo. Estou indo!